né? Como é que tá? E aquela vez lembra que tinha... Chegamos na maior empresa de pó sobre pó da América Latina, a Easy Color. E eu tô aqui novamente, né, Josemir? Mais uma vez. Um prazer estar com ele aqui. Vocês lembram do vídeo que a gente já fez aqui, mas agora a gente vai mostrar aí com mais qualidade. Então, eu e o Josemir vamos passar aqui, porque mudou muita coisa aqui na Easy Color, e fazer um tour e mostrar novamente os processos aí para vocês. Vem com a gente! Então aqui a gente começa, né? Eles colocando, na verdade, o material nas gancheiras. Então eles fazem a apuração ali da pontinha do perfil, que é onde a gancheira vai pegar e levantar seu material, que a gente pode ver ali com os meninos que eles já estão fazendo, ó. Pacote e já colocando ali para os meninos para eles poderem furar e já vai para a gancheira. Então, nesse momento que ele vai fazer a abertura do pacote, ele já faz uma inspeção. Isso, já dá uma analisada para ver se está com algum problema. Exatamente. E assim vai, ó. Então eles furam, tá? Todos, né? Os materiais eles vêm com uma faixinha assim, com um furinho no perfil. Olha lá. Onde ele fura ali, tá vendo? Ó, você consegue ver o menino furando. E, ó, e ela colocando ali, ó, subindo o material natural. E aí a gente vai agora entender o processo de pintura base. Porque aqui no amadeirado, ele é diferente do preto, do branco convencional aí. Mas a gente vai explicar para vocês como que funciona aqui a parte de pintura base do material. Bora? Bom, feito depois o furo naquela ponta, né? Que ele vai pintar somente base agora. Aí o material começa a subir na linha. Né? Todo esse ciclo, ele demora em torno de 2h30. Tá. Para ele sair do outro lado, que é quando a base está pronta. Né? Para a gente fazer a pintura depois, posteriormente, da pintura de veio. Então, agora a gente vai estar acompanhando como que é feito o processo na gabine de pintura, cura. Né? Banho e tudo mais. Vamos seguir o fluxo do material. Isso! Bom, depois que o material subiu na linha, ele passa por um primeiro processo, que é o processo de tratamento, ou pré-tratamento, né? O tratamento do alumínio em si é quando ele recebe toda a pintura. Então, no nosso sistema de pintura vertical, o material, as barras, elas ficam todas, né, penduradas aí na vertical, como vocês podem ver, e aí ele entra dentro desse túnel de tratamento, onde ele vai receber todos os produtos químicos, né, para limpeza do alumínio. Parece que não, mas o alumínio ele sai do processo de extrusão com muita sujeira, mas é uma sujeira proveniente do próprio processo de extrusão, né? Então ele vai tirar o desengraxe e aí ele vai preparar todo o metal, né, o alumínio, para ele receber o pó, que é o próximo processo que a gente vai ver dentro da gabine de pintura. Aqui é o banho, né? É o famoso banho, é o famoso banho. Numa linha de pintura horizontal, esse processo, os perfis são imergidos, né, dentro de um tanque, né, ou vários tanques, né, cada um com seu processo específico. No nosso processo, ele não, ele recebe jatos, né, de produto químico, ele fica num ciclo, né, dentro desse túnel de tratamento, para receber esse pré-tratamento, né, mas de uma forma que a gente não visualiza, a gente não consegue visualizar isso, diferente de uma pintura horizontal que você consegue visualizar os processos, né. Mas a vantagem é que você não coloca a mão em nada, é totalmente automatizado. Exatamente. Do começo ao fim, né? Do começo ao fim, exatamente. Vamos lá. E aqui começa o processo de pintura, né? Então aqui a gente tem a parte dos robôs. Josemir pode falar melhor, né, Josemir? Então
tem a parte robotizada, tudo, né? Exatamente. Eles estão até colocando ali agora, ó, vocês estão colocando um trampinho para o material não grudar. Então, ó, ele vai, pinta sozinho, ele só joga na quantidade de tinta correta pro perfil. Eu não sei vocês, mas eu acho lindo esse processo. E ó, o que ele tá pintando agora, que a gente acabou de chegar, uma coisa que vocês nem estão usando muito no mercado. Que faz? E na cor, né? E na cor que é a campeã de venda hoje. Terceira Real, que é a campeã de venda da EasyColor. Depois que o material saiu do forno, o material já baixou a temperatura e aí ele vem para a área de descarga, onde a gente faz a conferência de como ficou a camada, como ficou o controle de qualidade que a gente já faz aqui na própria área de descarga, né? Tanto de pintura de base quanto de pintura de house. Agora bora ver como que esse material fica na formadeira. Agora, pessoal, a gente vai conhecer aonde a EasyColor fez o seu maior investimento no último ano, que é a aquisição de novas máquinas, aumentando o volume de produção, para que esse prazo também entre você enviar o material e receber ele depois pintado diminua. Tá? Então aqui a gente é uma área nova da fábrica que a gente recém está usando, né? E você pode observar que a gente tem todo um cuidado com o isolamento de fatores climáticos, como o vento, né, uma possível poeira, para evitar realmente uma contaminação. Então, assim como a gente cuida dos processos de controle de qualidade, a gente também tem um cuidado muito grande com relação ao ambiente que o seu material é tratado, é pintado aqui dentro da fábrica. Bora lá, pessoal, vamos conhecer as novas instalações da EasyColor. Então aqui a gente chegou o quê? Lembra que o material ele tá só com a base, né? Então para fazer o pó sobre pó, eles pintam primeiro, como a gente viu o processo lá. E agora aquele material vem para cá e eles vão dar o acabamento aqui do pó sobre pó. Que é o famoso veio do efeito madeira, né? Isso. Então aqui a gente hoje já conta com 3 máquinas, né, de pinturas aqui instaladas nesse ambiente e a outra máquina no outro ambiente, mas são um total de 4 máquinas que nós estamos operando só com pintura de veio.
né? E temos uma quinta máquina já a caminho para chegar, que é onde hoje a gente tem uma capacidade aí na casa das suas 400 toneladas. Isso de pintura MEI só de madeira. E com a chegada da quinta máquina, a gente vai chegar aí a um número bastante expressivo, que são de 500 toneladas de pintura feita em madeira MEI. Né? Isso nos dá o crédito isso nos dá esse número de a maior fábrica, né, de pintura do segmento, de pintura feita em madeira aí da América. Legal? Agora então, o nosso querido mais esperado. Exatamente. E olha, aqui eu não conhecia ainda. Quando eu vim fazer o primeiro conteúdo aqui com o Josemir, né? Tinha só uma máquina lá. E agora, assim, ver a expansão, olha, é muito gratificante, gente. Então aqui, pessoal, vocês podem observar o porquê que é preciso fazer a furação dos perfis nas suas duas pontas. No primeiro processo, né, a gente viu lá o material sendo pintado na vertical, os perfis são de pé. No segundo processo, que é a aplicação do veio decorativo, os perfis são alinhados nessa máquina de forma horizontal, por isso que eles precisam ser furados as duas pontas dos perfis, e eles são colocados nessas gancheiras que posteriormente a gente vai poder observar aqui que eles são esticados. Os perfis precisam ficar bem reto, o máximo reto possível, para ele receber os veios, né, do segundo processo. Então agora aqui ela vai esticar, tá aí, os perfis já deram a sua esticada, é um equipamento pneumático. E aí ele vai, agora ele vai andar lá, vão chegar até lá no rolo, né, que é onde ele vai receber esse segundo processo. Aqui é só um preparativo. E o legal é que nesse mesmo local, aonde a gente coloca os perfis para entrarem na linha, ele é um ciclo, né? Ele aqui nas mesmas gancheiras que ele vai, ele volta. Ele sai, né? E ele sai aqui pronto para embalagem. Porque aqui a gente até vê aqui em cima Isso. o material já pronto. Exatamente. Né? Tá vendo? Os antecipados já estão pintados. Aqui eu tenho material para ser enviado. Ele vai andando, né? Parece uma montanha-russa. Vai andando, passa pelo forno. Mas vamos lá, por etapa. Isso aí. Agora a gente vai ver exatamente como cai o veio da madeira, que muita gente fica perguntando. Isso. Como que é feito? É um adesivo? É um pincel que faz isso? E ó, Josemir, meu irmão sempre falava assim, Gi, é um rolo que passa. Eu falava, gente, mas como que é esse rolo? Quando eu vim ver o que era, eu fiquei doida, encantada, né? Eu fiquei enlouquecida, eu fiquei uns 5 minutos só olhando ela, e vai e volta, suavidade. E é legal aqui que no da Easy Color, os veios ficam sempre iguais, né? Sempre iguais, exatamente. Por causa do rolo. Mas vamos aqui ver o rolo. Vamos lá. E ver, então, os veios da madeira que estão aqui, talvez até precise a gente utilizar um equipamento auxiliar para você conseguir visualizar os veios da madeira que estão aqui, ó. Vocês verem como que é manual o processo. A máquina vai chegar bem pertinho do perfil, mas ela não vai encostar. Então você vai ver que ela vai depositar, né, ali o pó já no veio, olha lá. Aqui já aconteceu a mágica já, ó. Aqui, ó, você viu que ele pintou um lado, aí ele vira, ó, né? Virou.
para pintar o outro lado. Então, ele vai pintar os 4 lados. Agora pintou um lado, olha lá. É um processinho aí trabalhoso, né, Josemir? Isso mesmo. Por isso que é importante a gente sempre saber a informação de qual que é a face exposta daquela tipologia, daquele perfil. Isso. E aí a gente consegue visualizar isso no nosso processo interno, qual que é a face que eu preciso realmente que o acabamento precisa receber esse material. Por exemplo, de um trilho de janela, a parte de trás que fica na alvenaria, não tem necessidade de pintar, né? Tem um trilho ali, né? Ó, que a gente até viu um trilho ali. Exatamente. Exatamente. Ele vai ficar no chão. Então a parte de baixo não necessariamente precisa ter. Exatamente. A parte de detalhe. Ó, ele vai vir aqui agora e ele vai virar para vocês verem melhor. E antes de fazer esse giro da peça, o operador ele tem que estar olhando se o veio, o pó, né, que foi depositado aí para fazer os desenhos de veio, ele ficou ok. Se por acaso ele não ficou legal, não ficou bem definido, ele faz a remoção desse pó que está aqui antes dele ir para o forno, para receber o término da cura, e ele faz a peça novamente. Então, sabia disso, eu sabia. Exatamente. Então ele precisa fazer sempre, ter esse cuidado para que a peça fique realmente com os veios bem definidos. Né? Perfeito. Então aqui nesse movimento que a gente está observando, nós temos aqui peças entrando para dentro do forno, né? E ao mesmo tempo eu tenho peças saindo também do forno e elas vão seguir por cima da linha, por cima da máquina, como uma linha de produção, e vai voltar lá aonde foi colocado inicialmente, nas gancheiras, né? Para que aí o processo seja fechado, o material seja montado, os pacotes, e aí ele vai para a embalagem final. Pessoal, um detalhe importante, que é sempre bastante observar na hora de fazer o cálculo do material a ser aplicado na obra, é com relação a esses furos que tem na ponta dos perfis, né? Então, esse furo na ponta dos perfis, eles são necessários ser realizados para fazer esse processo aqui, que é o processo de gancheiramento. E muitas vezes a gente precisa fazer o furo um pouquinho mais avançado, porque senão o perfil, na hora de você esticar o perfil, ele pode sofrer que a gente chama de rasgar o perfil, porque ele está com bastante pressão aqui para ele manter ele mais alinhado possível, né? Então, esse furo aqui, ele pode variar de 4 a 7 centímetros a cada ponta. Então você pode ter uma perda de até 14 centímetros por barra. Então bastante importante essa informação na hora de você executar o seu cálculo para executar a obra. Porque às vezes a gente tem o costume de trabalhar com uma perda um pouco menor, como é de preto e branco, e na hora de você cortar o material, acaba faltando o material, você não consegue finalizar a obra. Josemir, hoje o nosso cliente, a gente está aqui, principalmente com o ripado, que é o que mais sai. Sim. A dificuldade de usar a barra com 6 metros. Porque a gente vê aqui, muitos clientes não sabem, né? Por conta da furação e a máquina, ela vem até aqui. Então, a gente perde aí, né, essas duas pontinhas, tanto desse lado quanto do outro. Isso mesmo. Me fala, como resolver o problema aí do meu cliente que quer usar
fazer uma porta lá de 6.300, por exemplo. E aí vai, né? Porque hoje o madeirado, para detalhe, tá com tudo. Exatamente. Bom, Gi, para isso a gente também sempre preocupado com o melhor atendimento do nosso cliente e com essa onda realmente dos ripados, grandes vãos. Hoje o ripado está sendo muito aplicado para revestimento de portas ou paredes, né, internas, e essas casas cada vez ela tem o famoso pé direito maior. A gente até brinca às vezes que o cliente às vezes constrói uma casa grande para poder colocar uma porta grande. E isso realmente a gente viu uma mudança na arquitetura de grandes paredes, grandes vãos. E às vezes a barra de 6 metros não dava esse aproveitamento legal, né? Vamos dar um exemplo. O revestimento de uma parede de uma barra com uma parede aí de... Vamos dar um exemplo. Se nós temos uma parede com 3,20, 3,30, acima de 3 metros, certo? Por causa da perda da ponta que nós temos aqui, uma barra de 6 metros, ela ficou com o aproveitamento muito comprometido. Às vezes acaba encarecendo o custo final porque ele vai ter uma perda para aquela determinada obra. Então, pensando nisso, essa é a quarta máquina que a gente recebeu, a quarta linha. A gente fez uma configuração nela para pintar barras até 7 metros. Nossa, é excelente. Certo? Então, com uma barra de 7 metros, a gente consegue ter um aproveitamento de 3,20, 3,30 aí com tranquilidade. Então, a gente sempre, mais uma vez, a gente sempre está pensando no bom atendimento do nosso cliente, mas não só, mas que ele possa ter uma otimização também, né, com bastante qualidade. Sim, isso aí. Então, resolvido o problema. Resolvido o problema, exatamente. Agora aqui, o material já saiu do forno, já está pronto para ser embalado. Então aqui a gente faz uma pré-embalagem, que é o que é? É montar os volumes, que depois ele vai para um processo final de embalagem, que a gente vai ver logo na sequência isso daí. O material está aqui, ele vai receber, em todas as faces dele, ele vai receber um plástico para poder fazer a intercalação, não deixar as peças em atrito, né? Como para evitar possíveis avarias. E para isso, a gente também fez um investimento com relação a esse tipo de embalagem que a gente usa, que é uma embalagem totalmente de plástico virgem, matéria-prima primária, que é o famoso plástico gofrado, Gi. E esse material ele tem uma espécie de uma microbolha, que ele evita que as peças depois no transporte, né, que não parece, mas aqui tem materiais que viajam para o Nordeste, que viajam para o Rio Grande do Sul, né, para Fortaleza, para o Brasil inteiro. Então, infelizmente, a gente tem muitas estradas ruins, né, por mais que... Então a gente fez esse investimento também, que nesse plástico, realmente para que o material chegue no cliente final também, sem problemas, para que ele possa ser executado. Se diz o velho jargão, aqui o alumínio vira madeira. Aqui o alumínio vira madeira. Com a expansão da Easy Color, nada melhor agora, ó, do que usar bicicleta, hein, Josevir? É isso mesmo. Facilitou o processo aqui dentro. Para dar agilidade na deslocamento interno, né, dos nossos colaboradores, nós disponibilizando aqui essas bicicletas para que não percam tanto tempo também de ficar indo e voltando de um ambiente para o outro, né? Muito obrigado, gente. Até mais. Até mais.